Olá, vamos dar uma olhada no que diz o escritor desconhecido aos Hebreus? No capítulo 10, no versículo 37 ou 38, que ele diz: ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A nossa fé não está naquilo que vemos, porque se víssemos, não era fé. Ele diz que Jesus está tão prestes que ele diz ainda um pouquinho de tempo. Ele falou isso há quase 2000 anos. Ainda um pouquinho de tempo, que há de vir, virá. Então esta é a nossa grande esperança, que Jesus está voltando. A nossa morada realmente não é aqui. Nós estamos como aquele viajante que para de cidade em cidade e manda algumas correspondências, chamado correspondência em trânsito. E você nunca pode identificar realmente onde é que ele está, porque ele está em trânsito. Aqui nós reclinamos a nossa cabeça debaixo de um teto como endereço, mas não é a nossa morada. Jesus nos prometeu um lugar muito melhor, uma cidade tranquila. Uma das cidades das ruas são de ouro e cristal, onde não necessitamos de sol nem de lua. Porque a Bíblia diz que o Senhor mesmo alumiará a nossa cidade. Ainda um pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu preciso crer em Jesus, mesmo nas piores adversidades. Lembro-me de uma frase do governador Mário Covas, quando já bastante debilitado pelo câncer, aquele governador que era então governador de São Paulo, sendo indagado com respeito àquela doença, ele disse: Jesus nos deu tantas coisas maravilhosas, boas, e não posso aceitar isso? A mentalidade dele estava acima da mediocridade daqueles repórteres que queriam ouvir talvez uma resposta de desânimo de uma vida pequena. Ele reconhecia as grandezas de Deus, que não era aquilo que ia impedir a sua confiança em Cristo Jesus. Paulo faz algumas perguntas com base no que ele vivera. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? As tribulações, a fome, a nudez, as perseguições. E olha, quem falou isso era aquele Paulo que diz assim: trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Apesar de muitos pregadores brasileiros, lá fora sim, mas no Brasil, afirmarem que carrega as marcas de Cristo, eles afirmam isso por ignorância. Os pregadores brasileiros que afirmam carregarem aqui no Brasil as marcas de Cristo, eles afirmam por ignorância, não por vivência. A fé de Paulo estava arraigada realmente em Cristo Jesus. E nada que acontecesse na vida de Paulo seria o suficiente para diminuir a sua fé. Ele cria no Deus a que ele servia. Que mesmo que Deus virasse as costas para ele, Paulo continuaria servindo a ele em espírito e em verdade. Paulo sabia muito bem, porque só surra com vara, Paulo tomou 5 surras com vara. Uma surra do judeu seria uma quarentena menos uma, significa 39 açoites. Então só varada, uma surra com vara.
Paulo recebeu 195. Paulo tinha as marcas de Cristo. Paulo tinha um corpo dilacerado pelos chicotes. Paulo tinha um corpo dilacerado pelas pedras que, certa feita, os apedrejaram a ponto de deixar sem sentido. E só os afastaram dele porque acharam que ele estava morto. Por naufrágio, Paulo disse: eu carrego as marcas de Cristo. E Paulo afirmava que nada poderia apagar aquela fé arraigada, firmada, plantada em seu coração. As lutas não são suficientes para apagar a fé de um homem de Deus. Ele pode entristecer, desanimar, mas ele continua ali. Lembro-me de uma história de um casal de missionário em um desses países, da chamada da janela 1040. Janelas de ferro, porta de ferro, como queira dizer. Dizem que eles foram presos e foram condenados à morte em praça pública. E na sua condenação leram que ele estava introduzindo os outros deuses na sua nação. Pegaram aquele missionário, chegaram, amarraram ele junto a um paredão. Amarraram os dois. E chegaram para ele e perguntavam se ele negasse ou morria. Ele disse que não negava. E alguém pega uma lança daquela, transfica-os de um lado a outro, crava ele no muro, o sangue jorrando, e a esposa ao lado em desespero. E eles voltam para a esposa e perguntam se ela vai negar ou que é o mesmo filho do marido. E ele ali, sendo acalentado nas suas últimos momentos pelo Espírito Santo do Senhor. Ele diz para a esposa: não nega Cristo não, porque não dói. E segundo a história, a esposa dele também não negou a Cristo e foi morta ali naquele lugar. A morte não foi para aquele casal. Paulo, quando recebeu a sua condenação, quando o soldado da guarda pretoriana, soldado da guarda real, que amava Paulo e sabia que Paulo estava preso não porque cometera nenhum pecado, mas por questões religiosas. Chega para Paulo e diz que Paulo foi condenado, que o imperador havia condenado Paulo. Vocês pensam que Paulo se desesperou? Paulo pega uma pena e escreve: combati o bom combate, parei a carreira, guardei a fé. Os homens podem tirar tudo de nós. Podem tirar a nossa liberdade, a nossa vida. Mas eles não têm autoridade de tirar aquilo que está dentro de nós. Podem limitar o nosso espaço físico, mas nunca a nossa fé. Há muitos presos livres nos presídios. E muitos que se dizem libertos, mas são presos aqui fora. Pela mentira, engano, a idolatria, a sensualidade, a prostituição. Então, o escritor de Hebreu diz: ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem paz nele, ele não recua. Não sei o que você está passando. Mas se não pode dar mais um passo, se segura aonde você está, mas não declina, não retroceda. Se não pode falar nada, geme-se. Faça como Ana, emudeça. Quebre protocolo como Ana quebrou. Chore. Que Jesus acolhe. Jesus vai colher cada lágrima que sair do seu rosto. Quando não tiveres mais lágrimas para rolar, Jesus entenderá o seu coração na sua plenitude e colocará o bálsamo do Espírito Santo para acalentá-lo, para conduzi-lo. E quando pode ter certeza absoluta,
quando não deres mais para caminhar, o Senhor te tomará pela mão e diz: filho, agora carrego eu. Fica na paz do Senhor. Confia no Senhor. Alimenta a tua alma. Acrescenta a tua fé. A tua fé jamais será acrescentada orando ou jejuando. A única forma de acrescentar a tua fé é lendo a palavra de Deus. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, mas não ouvir qualquer coisa, mas ouvir a palavra de Deus. Então, fica a carta de Hebreus, nas cartas dos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37 e 38, ainda um pouquinho de tempo que há de virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Não conta a tua angústia, os teus sonhos para ninguém. Não ora em voz alta, mas emudece em si mesmo. Fala com o teu coração, derrama suas queixas diante do Senhor, mas não conta para ninguém, porque certamente eles vão usar contra você lá na frente. O teu segredo, só Jesus deve saber. Nem seu pai deve saber, nem sua mãe deve saber, nem sua esposa, filhos, não. Você conta seus segredos emudecido diante de Deus e deixa que quando a vitória chegar, você pode falar para todos. Tenha uma boa tarde.